Pode ir? Então, boa noite, pessoal. Vamos começar aqui as Lightning Talks. Eu queria falar com vocês aqui sobre uma ferramenta que, inclusive, foi mencionado hoje cedo pelo terceiro, que é o Debuzzing, ah, o- que é um serviço que está configurado aí nesse domínio, Debuzzing, debian.debian.net, que está disponível para todos os contribuidores Debian. O que seria o Debuzzing, né? O Debuzzing é uma ferramenta, um sistema de CI específico para Debian, é, que no caso a ideia dele é poder substituir como uma forma de substituição da infraestrutura atual do Debian. Então, para quem conhece um pouco ali todos o ferramental que existe hoje, que é um código legado bastante antigo, isso aqui seria uma forma moderna da gente conseguir fazer a mesma coisa. Então, é, que é onde ele executaria todas as ferramentas que a gente já está acostumado, quem já contribui com empacotamento, desde Lintian, AutoPackage Test, ReproTest, e várias outras coisas. Então, esse seria o esquema de CI. E também, além, para ele executar esse CI, ele constrói o seu pacote, e a ideia é também que ele consiga publicar esse seu pacote no arquivo do Debian, no archive. Então, seria uma ferramenta onde englobaria tudo que a gente faz hoje em dia para tomar conta de um pacote. Hoje em dia é espalhado em várias ferramentas diferentes. E a ideia é a gente ter uma ferramenta só onde vai servir para tudo isso. E uma das features que está vindo em breve aí, né, no Debuzzine Debian.net lá, que está disponível para os desenvolvedores, é a questão de Custom Package Repository. Para quem conhece um pouco de Ubuntu, a ideia é de PPA. Então, a nossa ideia é a gente também prover PPAs para o Debian. Então, qualquer contribuidor vai poder criar o seu próprio repositório e fazer upload dos seus pacotes lá, que não necessariamente vão para o archive do Debian, e você vai poder tornar isso público para os seus usuários, ou simplesmente para algum cenário de teste que você queira. Então isso vai ser muito legal, eu acho que vai ajudar bastante a gente testar mais coisas e conseguir experimentar melhor coisas em relação, comparando com o que a gente tem hoje em dia, né, de ferramental para fazer isso no Debian. E a ideia dele também é ser uma plataforma para desenvolver derivativas do Debian. Então, qualquer, qualquer distro derivada quiser também utilizar e aproveitar de todo esse arcabouço que já existe no projeto Debian. Muitas distros derivadas não utilizam disso tudo. E, obviamente, eles pegam os pacotes do Debian, então eles confiam que aquilo já foi feito, mas eles podem, por exemplo, testar. Vou ter que cobrar esse tempo aí, né? É, e é isso, e essa ferramenta ela é desenvolvida com patrocínio da Friction, que é a empresa que, por sinal, eu trabalho lá. E a gente mantém o LTS, e a nossa ideia é a gente usar o Debuzzing para fazer updates de segurança para o LTS e também não só para o LTS. Eu já testei ultimamente, está funcionando uploads, inclusive para o Unstable, fiz esses dias 2 uploads para o Unstable, fiz para Stable, então ela já está bem madura, e a minha ideia aqui é vender e fazer com que vocês também testem ela. É, Então, como é que você faz o setup disso para você usar? Se você é um Debian Developer, você já tem acesso por padrão lá. Então, a gente já tem autenticação com a LDAP. Então, se você é um Debian Developer, você já consegue fazer o upload do seu pacote para lá e testar a coisa. Se você não é um Debian Developer, você pode entrar em contato com a gente e pedir acesso para poder fazer isso. Então, o que você tem que fazer? Tem que instalar esses 2 pacotes, Debugging Client, e você ter o Deputy NG instalado, que tem que ser pelo menos do Bookworm Backports. Se você está usando a Stable, tem que ser o do Backports. Ou se você está usando o teste on Stable, já vai funcionar a versão que tem lá. Então, você tem que ter esses 2 pacotes instalados. Você vai rodar na sua máquina esse comando debuzzine, --server igual a Debian setup. Executou esse comando, ele vai te imprimir algumas coisas lá e você vai digitar save. Acabou, é isso. Ele vai te dar umas instruções para você fazer o login com salsa, que você vai clicar no link, ele te redireciona para uma página ah, web para você autenticar com o SSO. E aí pronto, você já está com tudo pronto para você fazer upload do seu pacote. Tendo isso, basta você seguir o seu workflow padrão, que é você fazer o upload do seu pacote para lá. Então você vai já tem uma integração com o deput do Debuzzing. Então você vai fazer deput, em vez de você usar FTP Master ou SSH Master, whatever, para fazer o upload, você vai usar deput debuzzing.debian.net e você vai subir o seu source package lá. E aí ele vai fazer o build em todas essas arquiteturas, que não são todas que o Debian suporta, mas já é um número razoável aí
e as principais arquiteturas. Ele vai rodar Auto Package Test para você, ele vai rodar o lint, ele vai rodar o Pull Parts. E aí no final disso tudo, ele já vai te dar um comando que você vai copiar e colar, que é Debuzzing Provide Signature, que é o jeito que você vai assinar o seu pacote. Você vai é uma assinatura local com a sua chave, você não precisa subir sua chave lá nem nada. Você vai assinar localmente, vai subir pro Debuzzing e o Debuzzing vai jogar isso pro archive para você. E aí tem outras formas, por exemplo, no Deput você pode passar algumas opções. Por exemplo, se você quer rodar o Auto Package Test em dependências reversas. Se você quiser rodar em todas as dependências reversas, você vai passar esse "-o", Debuzzing Workflow Data, Enable Reverse Dependencies, Auto Package Test True, e a continuação ali do comando, Debuzzing Debian-Net e o seu Service Package. E aí vai, magicamente, depois do Deput, ele vai te dar um link que vai te redirecionar para a página desse workflow lá na interface web, onde você vai acompanhar, que vai te falar o que falhou, o que passou, ver os logs, etc. Então é bem legal, quem puder testar isso aí. Eu testei esses dias e funciona bem. O meu tempo está bem apertado, eu acho que eu vou correr aqui. Depois, quem tiver dúvida sobre os conceitos principais aí, eu posso explicar depois. Tem essa APIzinha aqui, que também eu acho que eu não preciso explicar, que eu vou pular. Eu acho que a minha ideia principal era vender isso para vocês. Aqui estão os principais recursos, vocês podem acessar debuzzing.debian.net. Tem essa página wiki que explica basicamente isso aqui que eu falei para vocês, em mais detalhes. Então, quem tiver interesse em saber como é wiki.debian.org/debuzzing-debian.net. Tem a página da Friction, que é a documentação oficial do Debuzzing. Quem tiver dúvidas, tem o canal do RC Debuzzing e RC Debian.org, e também tem no Matrix. Então, vocês podem entrar lá e se tiver alguma dúvida, algum problema para reportar, é lá. E aqui é o repositório do Salsa, então você pode criar issues. A gente não está trabalhando, não usa o BTS, então é criar issue direto lá no Salsa, o projeto, qualquer problema que vocês tiverem. E é isso, testem. Eu acho que é uma forma da gente evoluir o projeto, o ferramental que a gente usa no projeto, e eu acho que esse aí vai ser o futuro. Então testem quem já for contribuidor e deem feedback aí pra gente. Valeu. Eu estourei, né? Valeu, Kanashiro. Eu vou aproveitar que eu tô aqui e vou fazer a minha, que se faltar tempo, não sou eu que fico sem. Deixa eu botar aí. Bom, a ideia aqui é só fazer uma apresentação rápida do que é o ICTL, né? Alguém deve ter visto ali nas placas, tudo que a gente contou com o apoio do ICTL. Então, o ICTL é uma associação sem fins lucrativos que foi criada para ajudar a promover os projetos de software livre, tanto do Brasil, do mundo, mas o foco maior é aqui no Brasil, que a gente sentia essa carência aqui, né, de uma organização para auxiliar. Então, a nossa ideia é promover e desenvolver ações, né, para que o software livre possa avançar. Então, a gente vai fornecer para quem tem algum projeto que está precisando, a gente fornece estrutura jurídica, então um CNPJ, né, para que as pessoas possam fazer a parte técnica, depois a gente fica com a parte legal das informações. Então, hoje a gente tem os projetos Debian Brasil, o Fórum, a Linux Developer Conference Brasil, o FLOSS da USP, e tem o ICAT de Jacobina, que está se tornando também um projeto, assim que o Valécio der forma para ele. Então, é basicamente isso. O site agora está reformulado, finalmente. Foi um lapso de 6 anos só para fechar isso lá do Valécio, mas tudo bem. Então é ictl.org.br. Se você tem um projeto, fique à vontade, né? A gente está de portas abertas para receber e apoiar qualquer iniciativa que faça o fomento de software, hardware e tecnologias livres. Então é isso. Valeu. Quem que é o próximo? Pode ser a Daniela.
Isso daqui é um resumo de uma palestra que eu ia dar, porque eu tive que cancelar as minhas antes, porque eu estava passando muito mal e quase eu não vim para o evento, mas eu consegui no final, vim, graças a Deus. É só um resumo do que eu ia falar. Será que o Linux pode esconder? Vamos ver como o Unix e o Qubes pode fazer isso. São distros aí que estão baseados no anonimato da galera, que principalmente quer fazer pentest ou trabalhar com jornalismo. Então, privacidade. Como que a gente vai nos proteger? Porque contra direito de fornecer o controle e acesso dos dados, seja ele privados ou sensíveis, como a gente vai proteger a nossa identidade. Tanto que a gente já tem até lei para ajudar a gente a proteger nossa privacidade. O que é segurança? Proteção contra ameaças e acessos indevidos. E como a gente vai fazer isso hoje? E o que é anonimato? O anonimato, ele é a ocultação da identidade. Mas ocultação do quê? Hoje existem sistemas que não sabem se você é um ET ou não. Então vamos lá. E o que a Redditor ajuda com isso, principalmente na Unix? A Redditor, ele é uma camada. São túneis virtuais que permite omitir a identidade da pessoa ali por trás do DNS. E como que o Tor, qual que é o algoritmo do Tor? Uma vez que você tem uma mensagem do usuário, você pode criptografar ela em várias camadas, de tal forma que o cara do outro lado possa não descobrir quem é você. Mas agora, como o Linux poderá ajudar a gente? Entende? Quem já usou o Tails aí? Quem já usou o Unix? E quem já usou o Qubes? É uma coisa muito linda, é que o Unix, ele pode ajudar a gente. Mas como ele pode estar ajudando a gente? A arquitetura dele é baseada nessa distribuição no Debian e baseada no Kick Security também. A arquitetura dele é o seguinte, ele usa a ideia de isolamento para isolar o tráfego que passa pela rede através de uma camada Tor e isolando o que o usuário faz ali por trás dos panos. Ou seja, pessoas do outro lado lá dificilmente vão saber o que o usuário faz. E quais são as vantagens? A arquitetura inovadora permite máxima privacidade, mantém o aplicativo sob controle e torna possível o servidor ali, outra pessoa do outro lado, saber quem é você. Então, ou seja, a ideia de arquitetura por isolamento, ela é bem interessante para ajudar a ocultar a identidade do usuário, sem saber se ele é um ET ou não. E o Qubes? O que é o Qubes? Uma distribuição bem interessante aí, inovadora, principalmente para quem trabalha com segurança e outros pentesters aí da vida. Qubes é um sistema operacional gratuito, open source, baseado em segurança, projetado para desktop. Ele emprega virtualização baseada em chain,
para permitir a criação e o gerenciamento de compartimentos virtuais chamados isolados, denominados cubes. Então, no cubes, uma coisa que é interessante, que você pode, o que é isolado, todos os processos do seu sistema operacional pode ser isolado por um compartimento chamado Unix, por um compartimento, e também é possível você isolar drivers, aplicativos, tornando cada um eles interoperáveis entre si, e através disso aumentando mais a segurança do usuário ser identificado por qualquer outro lugar do mundo. E o QBIS é bem interessante porque ele pode ser usado principalmente pelos nossos colegas jornalistas que estão aí ajudando o Edward Snowden a fazer um monte de coisas pelo mundo. Obrigada. Só arrumar aqui, ó. Tá dando para ler aí, mais ou menos? Eu imagino que tá. Qualquer coisa faz sinal que eu dou um zoom, beleza? Eu vou apresentar sobre um projeto chamado wcurl. Para essa apresentação, eu preciso baixar um arquivo e o link do arquivo está aqui. Geralmente, quando você quer baixar um arquivo no terminal, você chama o wget. Mas eu não tenho o wget instalado. Eu também não posso instalar o wget porque eu não estou no sudoers. Vamos usar o curl então, porque você com certeza vai conseguir fazer isso com facilidade. Mesmo link. URL rejeitada, existe uma URL mal formada. Acontece que tem um espaço em branco aqui e o curl vai se recusar a baixar o arquivo se você não fazer o percent encoding do espaço em branco com o %20. Então vamos lá. Opa. Eu acho que ficou esse espaço aqui, fechou. Outro problema, tá vendo só? Ok, tem um redirect. O curl não seguiu o redirect por padrão. Então, o que eu preciso para fazer isso? Imagino essa é a man page do curl, 3xx, "-l maiúsculo, location. Ok, se foi movido para um lugar, ele vai seguir, é isso que eu quero. Mas e o output? Porque ele vai jogar no terminal. Eu quero que ele salve um arquivo para eu poder falar sobre ele aqui, né? Deixa eu ver qual que é o precisar por output aqui na man page. Temos output dir, output dir, ok. Nada útil ainda. É porque eu caí no meio da man page. Se eu subir lá para cima, aqui, eu achei algo interessante. Output. Beleza, seção output. Eu tenho "-o minúsculo, "-o maiúsculo. O "-o maiúsculo é remote name. Ele vai escolher o nome do arquivo automaticamente. Vamos confirmar. Menos remote name. Cadê a entradinha do remote name? Ali está. Beleza, o curl vai escolher o nome do arquivo automaticamente. Então vamos voltar lá mais uma vez. E agora, "-l maiúsculo era "-o minúsculo, né? E aí eu dei um enter e baixou. Vamos abrir a man page e tem um HTML aqui. Alguma coisa deu errada. Vamos descer e analisar o que ocorreu aqui. Em página não encontrada. Acontece que o nome do arquivo está errado. Não era para ser wcurl 1A. Quando eu fui digitar, eu acabei botando um A sem querer e ele tentou baixar um arquivo que não existe. Ao invés de eu me preocupar com todas essas coisas, eu posso usar o próprio wcurl. Eu não faço o percent encoding do espaço em branco, não basta nenhum parâmetro, chamo ele e vou lá. Aqui está, ele baixou o arquivo e o arquivo que eu baixei foi a man page do wcurl. O wcurl, ele é um
uma alternativa ao wget. Quando você só quer baixar um arquivo no terminal, você chama wcurl e as URLs que você quer baixar. Se você passar mais de uma, ele vai baixar em paralelo. Tem algumas opções bacaninhas aqui, mas no final do dia o que você quer é só baixar um arquivo, né? Aqui tem uns exemplos no final da manpage. O wcurl foi criado por mim e pelo Sérgio DJ para o Debian ano passado e ele foi adotado pelo projeto curl. Então, hoje em dia, praticamente todas as distribuições estão shippando o wcurl. Algumas delas como um pacote separado, então você tem que baixar o wcurl. No Debian ele é embutido com o curl. Se você tem o curl, você tem o wcurl. Todas as outras distribuições vão começar a shippar o wcurl embutido com o curl, porque o Upstream está fazendo isso agora. A próxima release do curl já vai ter o wcurl embutido nele. Então, você vai encontrar o wcurl em FreeBSD, em Homebrew, para quem usa macOS, e todas as distribuições GNU Linux que há por aí. O wcurl não... Eu posso segurar agora? O wcurl não tenta ser melhor que o wget, inclusive não tem as mesmas features que o wget. Ele é para quando você só quer baixar um arquivo. Talvez você não tenha o wget instalado, talvez você quer usar o curl. Se você quiser ver como ele funciona, tem um parâmetrozinho muito legal aqui, que é o dry run, cortesia do grande Sérgio, que vai dizer qual é a invocação do curl que ele vai fazer, porque no final do dia ele só está invocando o curl com certos parâmetros. Ele faz um pouco mais do que isso, tem uma lógica ali no script também. Mas é isso. Muito obrigado. Paulo, enquanto o Giovanni se apresenta, daí conecta aqui, você faz. Daí é o Giovanni, o Sérgio e a Mariana, daí a gente finaliza. Tem a Ana também. Tá. É a Ana ou Pablo? Tá. Pessoal, eu tenho 1 milhão de adesivos do wcurl, para quem quiser, e do curl também. E eu deixei na mesa lá do front desk, acho que já fechou, mas eu posso pegar alguns ainda. Como eu não vou usar slide. Olá. É o F1 ou F2 para dividir, para mostrar só eu, se a câmera tiver também. Tá com zoom out? Beleza, eu não vou usar slide. Eu estava conversando com... Esses dias eu participei de uma reunião, aí eu estava conversando, estava com o Kanashiro também, eu estava participando, e o Kanashiro falou uma coisa interessante, que eu comecei a juntar várias coisas na cabeça, que o Debian Brasil hoje está sendo bastante elogiado, hoje não, já faz alguns anos, bastante elogiado, bastante admirado pelas comunidades Debian no mundo. Assim. A gente virou referência de empacotamento, de grupo para empacotar, de grupo para organizar eventos, como o Debian Day e a MiniDebConf, grupo de aprendizado de empacotamento, né? De ensinar as pessoas a empacotar. Então, o Debian Brasil está sendo muito citado na comunidade Debian internacional. Isso é bem legal. Não é de hoje, claro, é um trabalho que vem crescendo com a contribuição de todo mundo, especialmente nessas 3 áreas: tradução, organização de eventos e empacotamento. Isso é bem legal, bem importante. Para vocês terem uma ideia, ano passado, os brasileiros foram os que deram mais, brasileiros e brasileiras, né? Foram os que deram mais palestras na MiniDebConf da Coreia do Sul ano passado. E esse ano tem uma tendência também que a gente vai ter bastante palestras de pessoas nascidas no Brasil. E isso é gratificante de ver, é legal e é importante. Aí voltando à conversa, né? Eu vi também o terceiro eu citar hoje, que ele tem 3 delegações, né? Que ele foi delegado, foi indicado pelo DPL para 3 funções: o comitê da DebConf, o Outreach e o Salsa Admin, o grupo que era ministro Salsa. Daí eu lembrei dessa conversa que a gente teve com o Kanashiro, que seria legal se os desenvolvedores brasileiros, né, os desenvolvedores e desenvolvedoras, passassem também a assumir papéis de papéis chaves dentro da administração do Debian. Nós já temos aí pessoas colaborando de várias formas, mas seria legal também ver os desenvolvedores e desenvolvedores brasileiros assumindo papéis dentro da administração do Debian, digamos assim.
Como o terceiro, por exemplo, está no Salsa de Mim, seria legal ver pessoas do Brasil sei lá, no time de FTP. O Daniel é estagiário lá no time de como é? Anti-assédio, Community Team, né, que é o time de anti-assédio do Debian. O Daniel é estagiário lá. É estagiário, menor aprendiz. Não foi legal, então ele é menor aprendiz ainda. Antes do estagiário, ele é menor aprendiz. O estagiário, pelo menos, não ganha salário, né? Mas fica aí a convocação para os atuais DDs e futuros DDs, quem sabe aí se candidatarem para assumir postos chaves dentro do Debian. O Kanashiro tá no Outreach, né? Se eu não me engano. Tem mais algum? Tem mais alguém dos DDs que está em algum... Pô, vocês também, né? Pô. Só o terceiro faz tudo, o terceiro Kanashiro. Então fica aí a provocação, né? E o desejo de ver a comunidade brasileira também participando desses pontos chaves, desses times chaves que tem no Debian para a gente a discussão é sobre representatividade, né? Quem está conversando com o Kanashiro, sobre a questão de representatividade dentro do Debian. Então, mais do que ser DDs, também seria legal que a gente assumisse postos dentro do Debian para levar essa representatividade e divulgar isso para incentivar outras pessoas a, quem sabe, virar DDs e também assumir outros papéis aí de ponto-chave. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Não tem comentário? Não fala? Tem 1 minuto. Então fica aí o convite para vocês que são DDs para participarem aí. Não sei do que, não sei que time, mas enfim. É isso. Oi? Participe. Time de Webmaster. Não sei. Vamos ver. Não. Não, nunca fui delegado, não. Sou peão. Nem estagiário eu sou. Valeu, pessoal. Obrigado. É só isso. Olá, pessoal. Então, como sempre, eu gosto de comentar, né, de coisas possíveis para ser feito com Debian, né? E esses dias eu estava testando ferramentas para montar uma web rádio. E aí eu pensei, qual que é a possibilidade de montar uma web rádio com Debian? Então, assim, lógico, não vou falar nada de infraestrutura, de equipamentos, né, do que se precisa no estúdio de uma web rádio e toda a organização de uma web rádio, mas com relação ao software, porque eu acho muito interessante isso, porque é possível ter uma web rádio com software livre e ela sendo estável e livre. Então, uma aplicação é o Mix, que é um software de DJ, e aí ele consegue controlar microfones, playlist e tudo mais. Então, fazer a sua transmissão ao vivo, quem vai gerenciar ali essa aplicação chamada Mix. Uma aplicação, né, que é uma estação de trabalho digital para edição de áudio, é o Ardor. Então vai fazer toda a criação de vinhetas, criação ali das propagandas, das chamadas e toda a edição da parte de áudio. Uma outra ferramenta que, no caso, é um script chamado Liquid Soap, que vai fazer o gerenciamento da transmissão. Então, através desse script, você consegue setar playlists para ficar executando ali, né, o que eles falam de auto DJ. Sérgio DJ, vamos montar uma web rádio, vai ser interessante. Então, o Liquid Soap é um script, e aí consegue setar e deixar sua rádio transmitindo ali 24 horas, mesmo você não tendo transmissão ao vivo. E o Icecast, que é a ferramenta para fazer o streaming. Então, tendo um Icecast rodando, você vai conseguir mandar sua mensagem aí para o mundo. E ainda assim, né, se quiser facilitar tudo, existe o AzuraCast, que consegue integrar tudo isso. No caso do AzuraCast, ele não está no Debian, ele é disponível num container Docker, mas por baixo dele está rodando o Liquid Soap e o Icecast. Nele vai estar integrada a ferramenta de gerenciamento das playlists, o DJ, vai conseguir interligar tudo para o gerenciamento da rádio, automatização, seja a transmissão ao vivo ou também as gravações, né? Então, é possível
ter uma rádio com Debian, né? Montar uma rádio digital com Debian é mais do que possível, é poderoso, é democrático, é sustentável. Em tempos de fake news, a gente tem que exercer o nosso direito de liberdade de expressão e a gente vê que a rádio ela é um ator político, então é uma possibilidade de se fazer isso também com software livre. Você monta a rádio agora. Ainda não. Não, eu vou montar agora. Aí agora fica o serve de quê? Tá? Poxa. ZYB98. Galera, obrigado. Eu conversei com algumas pessoas aqui durante o evento que se interessaram pelo meu esquema de self-hosting, né? De hostear sempre o que você usa, o máximo possível. Então eu só queria dar uma palhinha do que eu faço bem por cima, né? Há uma ideia rolando aí para a gente fazer uma ou talvez uma série de palestras ou conversas durante aquela reunião do Debian Devel BR, que acontece que horas, né? 19 horas em Brasília. E a gente fazer uma conversa sobre self-hosting, sobre compartilhar experiências de quem faz self-hosting, né, de serviços e tal. Eu já tenho os meus serviços, assim, eles vão crescendo só e eu comecei há mais de 15 anos, então eu só montei esse grafozinho aqui para mostrar. Eu tenho um servidor físico na Hetzner. Hetzner, que não sei se todo mundo conhece, é uma ISP da Alemanha, né? Que eles alugam servidores físicos, eles alugam VPS, enfim. E eu tenho um servidor físico lá que eu compartilho com outros 3 amigos. E nesse servidor físico eu tenho uma máquina virtual com disco criptografado. Nele eu rodo o meu Nextcloud, o meu Zoom. Ah, eu entendi azul. Eu não tava azul. Foi meio. Eu rodo o meu Nextcloud, que é onde eu salvo os meus arquivos, as minhas fotos e tal. Eu rodo o meu e-mail, meu servidor de e-mail, que eu já rodo há muito tempo também. E se você usa Gmail, saiba que quem roda o seu próprio servidor de e-mail tem muita dificuldade de se comunicar com você, porque o Gmail ele dificulta o máximo possível as pessoas que não usam o Gmail enviarem e-mails e esses e-mails não caírem no spam, né? Eu rodo o meu DNS, eu rodo o meu servidor XMPP, que é um protocolo de comunicação. Eu rodo o meu servidor Mastodon, que chama Snack, que é um servidorzinho muito pequenininho. Eu mantenho o pacote do Debian dele. E eu rodo, obviamente, um Apache, um Apache que serve várias outras coisinhas, tipo meu blog, site pessoal e outras coisas. E aí eu conecto ele via WireGuard a um servidor físico que eu tenho em casa. Esse servidor físico ele está atualmente rodando o Vault Warden, que é um gerenciador de senha. Ele é um fork do Bitwarden, não sei se todo mundo conhece. E eu também rodo uma instância do Public Inbox, que é um visualizador de mailing lists, né? Tipo, ele agrega os archives das mailing lists e ele permite uma visualização
mais hacker, digamos assim. O pessoal do Linux usa, né, o lore.kernel.org e tem outros projetos que também usam. E eu mantenho o meu para algumas mailing lists que não usam e eu gosto dele, então eu subscrevo. E aí, como é que eu sirvo esses caras? Eu sirvo eles no meu domínio, que é sergiodj.net, que está sendo servido por esse DNS aqui. Então, como tem essa conexão WireGuard entre o servidor físico e o servidor físico de casa, né, e o servidor que está lá na Hetzner, eu consigo configurar o Apache para ele fazer um proxy reverso com o IP do WireGuard que está servindo lá em casa. Então, assim, é o jeito bem seguro de você rodar um serviço na sua casa, mas ainda assim servir ele pela internet e não precisar expor, por exemplo, uma porta no seu roteador de casa. E aí depois eu tenho alguns VPS que eu mantenho outros serviços. Então eu tenho o VPS do Matrix para manter o meu servidor Matrix e eu rodo alguns bots lá. O principal para a gente do Debian Brasil é o bot que eu rodo da integração com o Telegram, porque eu não uso o Telegram. Porque o Telegram não é um software livre e o Telegram ele espiona você. E eu converso muito com o Paulo, que seta salas geralmente do lado do Telegram e ele já vem me avisar e a gente já faz a bridge, né, entre o Matrix e o Telegram. E eu aproveito esse VPS e eu uso ele como meu DNS secundário, porque o DNS ele precisa ter pelo menos um secundário para funcionar bem. Então, o meu primário é o meu servidor físico e esse daqui é o meu secundário. Aí eu tenho um outro VPS onde eu rodo um Forge de Git, chamado Forgejo, eu não sei se é assim que pronuncia. E ele está começando a fazer mais sucesso agora, ele é um fork do Gitea, e ele é super legal e a interface é bem polida. É aqui que eu salvo os meus projetos, ele tem suporte para fazer CI e builds e tal. Então, por exemplo, o meu blog ele está salvo aqui, mas quando eu publico algum post aqui, eu já configurei o CI dele para ele buildar automaticamente e fazer a publicação no meu servidor físico lá. E o último que eu lembrei aqui é um VPS separado, que está rodando num domínio separado que eu não divulgo, em que eu rodo o CRXNG, eu acho que deve ser assim que fala. E ele é uma meta search engine, então todos os meus devices são configurados para usar o CRXNG, eu faço as buscas nele só, ele faz as buscas tanto no Google, mas quanto DuckDuckGo, Bing, Quant, enfim, um monte, e ele agrega todos os resultados, e ele te dá um agregado desses resultados sem propaganda, sem tracking, sem absolutamente nada. Então esse cara é tipo como se fosse um cara isolado, só para fazer essas queries para esses serviços de busca, e eu uso ele para buscar as coisas sempre. E desde que eu setei ele foi a melhor coisa, porque eu usava DuckDuckGo antes e não é tão bom para achar coisas. Então com ele eu acho muitas coisas. Muito legal. E é isso. Obrigado. Oi, gente. A pedido do Valete, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu falei na minha palestra. Então, basicamente, o que eu falei? Eu falei como que a gente pode usar dispositivos quânticos, como que a gente fabrica dispositivos quânticos e o que isso tem a ver com o Debian. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o que é um bit quântico e o que é isso no geral, porque todo mundo fica confuso, todo mundo acha legal a computação quântica. Então, eu vou explicar alguns conceitos, 2 conceitos bem básicos sobre isso. Um deles é esse conceito que todo mundo ouviu falar de onda-partícula do elétron.
Então, quando você solta um elétron quando você solta partículas através de duas fendas, elas vão se comportar simplesmente como partículas. E aí elas não vão ter nenhum padrão de interferência. E ali do final elas vão ser basicamente aleatórias. Algumas vão passar, algumas vão voltar. E aí, quando você coloca uma onda sobre esse padrão de interferência, aqueles dois buracos, eles vão gerar uma terceira interferência. E aí o que vai acontecer? Vai surgir duas ondinhas assim, elas vão se interferir e no final vão ser interferências construtivas e destrutivas, vão formar um padrão de interferência diferente. Aí, quando você joga um elétron, o que acontece? Ele se comporta como onda, mas a partir do momento que ele interage com a matéria, ele colapsa e vira uma partícula. Então, quando você joga elétrons por duas fendas, eles vai se comportar como onda e como partícula. E aí todo mundo fica tipo, nossa, meu Deus, que coisa incrível. E se eu tentar ver o elétron para saber se ele é onda ou partícula? O que será que acontece? Aí o pessoal pegou e colocou um olho ali, não, foi um detetor, né? E aí resolveu colocar um elétron. Mas o que acontece? Quando a pessoa olha o elétron, ele vira partícula. E quando ela para de olhar, ele vira onda de novo. E aí aquele padrão de interferência que foi gerado pela onda passar pelos dois buracos não acontece mais. E aí parece que o elétron é só partícula. Por quê? Porque você está visualizando isso. Então, no computador quântico a gente tem o bit 0, o bit 1 e a superposição deles. O que seria a superposição deles? Seria esse estado em que ele está como onda, sabe? Então, assim, ficou confuso. Mas aí eu queria deixar um pouco mais claro para vocês. Se vocês verem aquela imagem ali, ó, do lado, o que vocês veem? Algum outro chute? Se você olhar ali com a ponta, você vê um pato. Mas se você olhar a cabecinha ali como as orelhas, você vê um coelho. Então, um elétron é basicamente isso. Quando você não olha, ele é um pato e um coelho. A partir do momento que você olha, ele vira um dos estados. Então, o que é isso? A gente tem aquele átomo ali, ó. Esse átomo aqui, ó, ele vai representar... Ele vai representar basicamente o elétron, ele está no estado 1, que seria lá em cima, ou seja, pato. O estado 0, que ele seria o coelho, e a superposição deles. O que a gente faz com isso? A gente faz uma combinação desses dois, e aí a gente usa num dispositivo quântico, num computador quântico. E é basicamente isso como que o elétron se comporta. E aí eu queria falar que eu atualmente trabalho no laboratório de dispositivos quânticos, que é aqui no Brasil, e a gente ia produzir 1 qubit, conseguiu medir 1 qubit, e eu gosto de dizer que a gente é coach quântico. Então, a gente definitivamente consegue falar, elétron vai para um estado, elétron vai para outro estado. Então, Oi? O Debian agora é quântico, porque vocês viram minha palestra, vocês sabem por que o Debian agora é quântico. E uma coisa que eu gosto de ressaltar é que essa máquina aqui que está ali, ela é uma diluidora de refrigeração, que ela chega a 10 milikelvins, então é muito, muito frio. A gente apelidou ela carinhosamente de Elsa, então a gente só consegue medir os nossos dispositivos porque a gente coloca ela lá. E eu gosto de dizer que ela é a única da América Latina, e é no Brasil, então eu acho isso muito foda. E bem, era isso que eu queria dizer para vocês. E é na Unicamp que quer sediar a próxima Mini DebConf. Não tem espaço para perguntas. Próximo? Não tem. Pode ter. Tem nitrogênio líquido, dá para brincar. Não? Som. Oi, pessoal. Eu até tinha preparado uma apresentação, mas por causa da velocidade vou evitar, é mais para ter uma conversa mesmo e passar um relato, né, para todo mundo, né? Eu acho que a maioria de vocês vieram de alguma comunidade que ou já tinha essa cultura de software livre inserido, ou tinha amigos que tinham essa cultura de software livre inserido. De alguma forma vocês conseguiram chegar aqui, né? Não sei como, cada um tem. Mas tem comunidades, né? Tem instituições que não tem isso por definição, né? Tem faculdades, universidades que o professor não sabe que
né, que dá para você utilizar Git sem ser Git desktop, né? Você pergunta pro professor o que é Git, ele fala Git é o GitHub desktop, que você baixa lá, instala e sobe, como se fosse um Google Drive da vida, né? Tem muito professor que acha também que beleza, eu vou ensinar no Dev C++ aqui para você e você vai sair da faculdade formado dessa maneira. E eu tenho contato com muitos desenvolvedores que saem da faculdade, saem formados com uma base de conhecimento básica muito baixa, sabe? Do nível de, eu não sei que dá para mim compilar um programa em C pelo terminal, sabe? Eu não sei, terminal para mim é listar arquivo e dar CD. E isso eu acho que acaba diminuindo muito a qualidade do software de maneira geral, não só a parte de Debian, de software livre, mas tudo que a gente roda, né, todo tipo de software, ele tem que ter uma qualidade e a gente quer sempre aumentar essa qualidade, sabe? E mais passando um relato mesmo, quando eu falei, eu tinha até preparado uma apresentação, mas eu percebi que quando você tem contato com essa pessoa, que ela está vindo de um outro sistema operacional e vem para o Linux e ela tem de cara, né? Acho que a primeira coisa que geralmente a gente passa é um Ubuntu, né, para a pessoa instalar, né, e abre um terminal. Quando o mentor dessa pessoa apresenta algumas ferramentas básicas de visualização e explica o que é um Git, o Git como ferramenta de desenvolvimento, não o Git só como para salvar arquivo, né? Então, eu posso utilizar o diff do Git para isso, né? Estou desenvolvendo. Acho que isso ajuda muito, sabe? Quem está começando, quem está vindo para essa área. Também a parte de shell, quando a gente mostra para alguém que, se você quiser, você pode utilizar um fish da vida, né? Tem outros que você consegue personalizar, deixar o teu Debian, né? O teu Linux bonitinho da tua maneira. Tem umas ferramentas que eu estava pesquisando recentemente, né? Não sei se vocês conhecem, tem uma muito legal que chama Zoxit, não sei se alguém já ouviu falar. Não? É tipo um CD, só que aí você não precisa passar todo o caminho, sabe? Ele armazena isso, então você tem uma pasta gigante, você escreve lá Z e, sei lá, APK, ele vai direto para lá. Tem uma que chama ESA, que é muito legal também, que é tipo um LS, que ele mostra com sintaxe highlight, sabe? Então dá para você ver que, esse arquivo tem permissão de read, write, enfim. E essa pessoa que está vindo dessa comunidade que não está instruído o software livre para ela, ele vê isso e fala, caramba, que bacana, né? São umas ferramentas que eu posso ajudar, posso começar a utilizar mesmo, sabe? E para mim é muito bacana. Eu vou utilizar um fish, vou personalizar isso, né? Vou instalar um plugin. Então, de maneira geral, né, eu queria meio que comentar que, como mentor, eu fui mentorado por pessoas que demonstraram isso para mim e eu acho que hoje eu só estou aqui porque realmente gostei de entender como que funciona isso a fundo, sabe? Então, se vocês um dia, né, se alguém tiver contato com uma pessoa que está vindo de uma comunidade, não vem da comunidade de software livre, né, de maneira geral, e vocês conseguirem demonstrar, né, como que, ou talvez mais básico mesmo, né, o que vocês utilizam de ferramentas, né, poxa, que legal, utilizo esse terminal, utilizo isso, utilizo aquilo, é muito enriquecedor, sabe, para quem tá vindo, sabe, por experiência própria, e agora eu tento utilizar isso nas pessoas que eu acabo mentorando, ou até amigos mesmo, sabe. Então, é basicamente isso mesmo, é um relato, assim, se alguém tiver alguma sugestão, dúvida, tá aberto. Valeu. Então, boa noite, pessoal. Eu vou mostrar um pouquinho de uma ferramenta que eu trabalho bastante, de software livre. Eu tenho uma consultoria ambiental desde 2017 e conheci o mundo de software livre há 4 anos com a Ellen. E aí eu vi que eu estava cercada de software livre e não tinha noção. Então, o QGIS é um que a gente trabalha bastante. Ele é um sistema de informação geográfica, então a gente usa para analisar dados geoespaciais, para gerar relatórios e trabalhar de forma geral com os estudos ambientais. As principais características dele é a criação de mapa, análise espacial, ele tem suporte de plugins, ele tem também uma parte que dá para você fazer em Python a geração dos mapas. As aplicações práticas, né, no que a gente usa? Eu uso bastante em planejamento urbano, na parte de plano de saneamento, na parte de fazer política pública, plano de manejo, na parte de análise ambiental. Então, quando vai fazer um estudo de impacto ambiental, estudo de monitoramento de fauna, a gente utiliza o QGIS.
descobri, né, que tem a comunidade QGIS, até a Tássia disse que fazia parte do time do GIS, então tem contribuição, tem fórum, então tem as pessoas que mantêm, né, tudo mantido por uma comunidade. Ele tem, né, diversos recursos avançados, ele, né, compete com o AutoCAD, então o AutoCAD é um software fechado que a gente sofre porque tem prefeituras e lugares que pedem todo o arquivo em DWG, e muitas coisas a gente consegue fazer no QGIS, né? E ele tem os bancos espaciais, né? Tem o PyQGIS. Aqui alguns exemplos de aplicação. Aqui está o mapa impresso. A gente faz os mapas, leva para discutir com a população, para mostrar, eles anotarem, e depois a gente gerar os mapas, né? Aqui é um estudo que a gente fez nas rodovias do sul de Minas. Os caminhos que vocês vão passar. A gente, né, a base do mapa do Google, né, a gente tem ali, e todas essas camadas a gente sofre para achar. O banco de dados brasileiro é totalmente descentralizado, é bagunçado, então a gente tem que ir buscando essas camadas do estado, né? Então a gente pega onde tem reserva da Mata Atlântica, os cursos d'água, e vai fazendo os recortes, e também aí eu gerei um código para determinar quais seriam os pontos de amostragem. Para onde que tivesse rio cortando as rodovias. E aqui é um mapa de calor que a gente fez, onde tem mais pontos com atropelamento na rodovia também. Então, são essas informações que a gente consegue fazer através do QGIS. E aqui só um pouquinho de como começar, né? De baixar o QGIS, tem os tutoriais, tem a comunidade. E também pode criar o seu primeiro mapa. Até tinha deixado aqui deixa eu ver se eu ponho ali. Só para ver de onde saiu aqueles mapas lá, do tanto de informação que a gente... Opa. Mas basicamente é desse jeito que está o mapa original e dele que a gente tira aquele de mapa de calor, aquele das rodovias, a gente vai tratando dados, selecionando, mexendo nas cores da camada, né, dando raster, fazendo os buffers dos locais e chega naquele resultado final. Mas é isso, pessoal. Obrigada.